E aí vamos lá, quais são os 8 passos? Pegue caderno, caneta, porque eu queria que vocês anotassem isso, porque são muitos detalhezinhos, tá? E é importante que vocês anotem. O primeiro passo é a gente investir no autoconhecimento. Por que eu falo tanto de autoconhecimento, minha gente? Porque quando a gente se conhece, a opinião alheia, o que os outros pensam, o que os outros acham da gente, não tem tanta importância, né? Então, assim, quanto mais a gente se conhece, menos a gente vai depender da validação alheia. Então, o autoconhecimento, ele é extremamente importante para o amor próprio, para a gente saber quem a gente é, tá? E aí eu tenho umas dicas para vocês, assim, dentro desse tópico do autoconhecimento, né? Uma coisa que eu acho que é bem importante para você se conhecer. Saber quais são os seus principais poderes, né? O seu potencial. Então, eu sugiro que você pegue no momento de introspecção, né? Papel e caneta, bota uma musiquinha que você goste de ouvir, que faça sentido para você, né? E você vai colocar nesse papel, escrever nesse papel, observando como é que você é, o que é que você tem de melhor. Você vai escrever todas as suas qualidades. Por quê? Porque às vezes a gente tem inúmeras qualidades, só que a gente só foca no defeito, a gente só foca no problema. É a história do copo meio cheio, meio vazio, né? Tem gente que só olha o copo meio vazio. E aí ele esquece quais são as conquistas que ele teve já na vida, quais foram as coisas que ele conseguiu construir, a família que ele tem, a saúde que ele tem, uma habilidade que ele tem, que é o diferencial dele. Então a pessoa esquece isso e foca só no problema. Então esse é um exercício para a gente começar a ter percepção das coisas boas que a gente tem, dos poderes que a gente tem, né? Então assim, eu sou muito boa nisso. Esse aqui, olha, não tem quem coloca aqui para fazer esse trabalho aqui que faça melhor do que eu. Eu sou boa em planilha, eu sou boa em vendas, eu sou boa em controle. Eu sou boa... Controle, eu não estou falando de controlar as pessoas não, né? Mas de controle no trabalho, assim. Sou boa de processos, sou boa de projetos, sou boa de relacionamento com as pessoas. Então, aquilo que você é bom é o seu poder. É como se você fosse um super-herói lá e aquilo ali é o seu poder. Cada super-herói tem o seu poder. Então, qual é o seu? Se eu pergunto aqui às pessoas, as pessoas não sabem responder. Então, é importante a gente ter isso, porque é isso que vai fazer com que a gente se sinta bem. Olha, eu sou boa nisso, sabe? Então, ter clareza de quem você é na essência é muito importante. E esse é um exercício bom, porque você começa pelos poderes. Não começa pelas fraquezas, você começa pelos poderes. O que é que você tem de forte, de força, né? E aí quando você tiver conhecimento disso, clareza disso, e é importante escrever, porque cognitivamente isso ajuda, desenvolver essa força interna, né? Reconhecer esse poder que você tem e fortalecer isso, você usar isso a seu favor. Então, quando você for se vender, quando você for comunicar, quando você for se relacionar com as pessoas, você trabalhar com essas forças, você vender essa imagem da sua identidade, do que você tem de bom, do que você tem de melhor, tá? Um outro tópico que é importante dentro desse do autoconhecimento é cuidar das emoções. Tá? Então, às vezes a gente negligencia demais as nossas emoções. Às vezes eu pergunto para uma pessoa assim, olha, como é que você se sente diante disso? A pessoa não sabe explicar como é que se sente, ela não sabe dar nome à emoção que ela tem. Por quê? Porque ela negligencia tanto que ela não sabe o que é que ela está sentindo, se é tristeza, se é raiva, se é medo, se é rancor, não sabe. Então a gente saber dessas emoções, cuidar dessas emoções, e essas emoções elas são humanas. Então, a gente não precisa ter vergonha porque sente raiva ou vergonha porque sente tristeza. Isso é humano, então é natural que você sinta. Agora, é importante que você saiba reconhecer quais são os gatilhos que fazem você ter aquelas emoções. O que é que me leva a ter raiva e muitas vezes explodir com uma pessoa? Ou o que é que me leva a essa tristeza profunda diante de que situação que eu me sinto assim? Então, a partir do momento que você começa a entender essas suas emoções, o que é que provoca, qual é a reação que você tem diante daquilo que provoca, acolher esse sentimento porque ele é humano, né, faz parte de você, e saber lidar com ele. Agora, se você negligencia, não sabe nem dar nome a ele, não sabe nem o que é que você está sentindo, aí realmente você não vai evoluir na sua inteligência emocional, né? Você não vai conseguir identificar o que é que você tem, nem como você vai conseguir controlar isso, lidar com isso. Então, o primeiro passo é identificar os gatilhos,
por que que você sente aquilo, o que é que leva você àquele sentimento e que sentimento é esse, como é essa reação, como é que você reage diante daquilo, como é a sua fisiologia, qual é o seu foco naquele momento que você está vivenciando aquela emoção, né? Qual é a linguagem, qual é a gente tem aquelas frasezinhas que ficam na nossa cabeça, né? Então, que frases são essas que vêm à sua cabeça no momento que você está sentindo isso? Então, é perceber isso e acolher, porque isso é humano. Acolher, a partir do momento que você acolhe o sentimento, eu acolho a raiva, eu tô sentindo raiva mesmo, eu vou dar um murro aqui numas almofadas para passar essa raiva, pronto, 90 segundos passou a sua raiva. Ou então eu tô triste, eu vou viver aquela tristeza, eu vou vivenciar aquela tristeza, eu tô sentindo tristeza por isso, por aquilo outro. Ok, da próxima vez que acontecer isso, será que eu vou sentir com a mesma intensidade? Não sei, mas eu tô vivenciando e tô sabendo o que é que eu tô vivenciando. É humano. Não é a gente dizer assim, não posso ficar triste, toma um remédio para não ficar triste, toma um remédio para dormir porque eu tô triste. Não, vou vivenciar a minha tristeza. Tô com raiva, então eu vou esconder que eu tô com raiva, eu vou implodir aqui dentro, vou engolir o sapo maior do mundo para não demonstrar que eu sinto raiva. Aí depois esse negócio vai explodir dentro de você, né? Numa doença, em alguma coisa que vai aparecer. Então a gente não pode negligenciar nossas emoções, a gente tem que conhecê-las, acolhê-las e entender como é que isso funciona na gente, porque aí as coisas vão melhorando e você vai mudando o estado emocional. Quando você conhece como é que funciona, qual é o protocolo, né, desses estados emocionais em você, aí você consegue mudar o estado emocional. Então você vai mudar da raiva para gratidão, você vai mudar da tristeza para generosidade, qualquer coisa. Então se você faz os seus protocolos porque você conhece como é que funciona, tá? Então esse é um ponto extremamente importante. Outra coisa é, dentro do autoconhecimento ainda, busque ser melhor do que antes, não melhor do que os outros, tá? A gente tem que se comparar com a gente, né? Como é que você pode ser melhor hoje? É acordar todos os dias com esse pensamento. O que é que eu posso fazer de melhor hoje? Como é que eu posso evoluir como ser humano hoje? O que é que eu posso fazer de diferente, né? Por mim e pelo próximo também. Então, essa busca pela evolução contínua faz você se apaixonar por você, porque você sente que você está evoluindo. Agora, quando você está naquela mesma ali, você começa a ter raiva de você, porque você é a mesma pessoa sempre. Você não muda, você não evolui, você parou no tempo, tá? Então, buscar ser melhor do que antes. A outra coisa é não permitir que o medo e a insegurança paralisem você, tá? Então, o medo e a insegurança também fazem parte do ser humano, também são sentimentos que são nossos, tá? É o que nos diferencia. No entanto, a gente não pode deixar que isso paralise. A gente precisa, diante do medo e diante da insegurança, avaliar por que eu estou sentindo medo, o que eu vou perder se eu fizer isso, o que eu vou ganhar se eu fizer, o que pode acontecer de pior. Então você vai racionalizar aquele medo ali. Duvido que quando você racionalize isso, você não chegue à conclusão de que se você não fizer aquilo, o pior que pode acontecer é você ficar onde você está. Você vai chegar a essa conclusão e aí você vai dizer, bom, eu posso arriscar, porque se eu perder isso aqui, eu vou voltar para o mesmo lugar que eu estou, ou muito próximo. Então, geralmente você vai chegar nessa conclusão e aí você vai ver que aquele medo era irracional. Então, o medo é para isso, é para você trabalhar os riscos que estão envolvidos naquela decisão. Quando você trabalha os riscos, você chega à conclusão se você vai fazer ou não, dependendo disso, tá? Então, não deixe que paralise e dê pequenos passos, né? Assim, você não precisa fazer uma mudança gigantesca para mudar o mundo, mas você vai fazendo pequenos passos todos os dias buscando ser melhor. Lembra da questão anterior? Então todos os dias você querendo ser um pouquinho melhor e fazendo algo melhor, você vai evoluindo. Quando você pensa no outro patamar, você já passou alguns degraus, tá?